Bom, essa videoaula vai ser sobre aspectos tecnológicos de condensadores e evaporadores, para ajudar vocês no projeto final de refrigeração que vocês estão fazendo, tá? A gente vai ver capacidade de condensação, fator de incrustação, o que ocorre com a existência de gases não condensáveis, depois vamos ver tipos de condensadores, evaporadores e como é que a gente faz o descongelamento de evaporadores, né? Bom, então a capacidade de condensação de um condensador é calculada em função da capacidade frigorífica do meu sistema, né? E ela é sempre maior do que a capacidade frigorífica. Então, uma razão que é a relação entre a taxa de calor rejeitado no condensador pela capacidade frigorífica vai ser dada pelo ponto de condensação dividido pelo ponto de evaporação, que vai ser 1 mais 1 sobre o COP, né? Porque eu tenho que rejeitar o calor do compressor também. No caso de sistemas herméticos, você também tem que a capacidade é um pouquinho maior, porque você tem que rejeitar o calor produzido pelo motor elétrico que está dentro do meu sistema, né? Bom, a existência de ar ou gases não condensáveis dentro de um sistema é prejudicial ao sistema, por isso que você tem que evacuar todo o sistema antes de colocar o fluido refrigerante lá dentro. Por quê? Porque ele vai se acumular no condensador, né? Onde os não condensáveis vão parar ali, vão ficar acumulando. Isso causa dois problemas: o aumento da pressão de condensação, o que faz um aumento da potência de compressão, e também a redução de área do condensador, tá? Bom, vamos ver alguns tipos de condensadores. Esse aqui é o casco tubo duplo, né? Onde por dentro desse tubo pequeno passa a água, que é o fluido que vai retirar o calor, e o refrigerante vai condensar entre os dois tubos, tá? Aqui eu tenho outro tipo que é carcaça e serpentina. Então a serpentina, a água passa por dentro da serpentina e eu tenho uma carcaça na superfície dessa serpentina que vai condensar o meu refrigerante. Aqui é o casco tubo, né, onde também a água vai passar por dentro dos tubos, né, vira aqui, nesse caso você tem dois passes, e o refrigerante vai condensar na superfície externa desses tubos aqui. Aqui é um outro tipo de condensador, que é o de placas, é um mais recente, bastante moderno e bastante compacto, né? Então você tem em placas alternadas, né, numa passa o fluido refrigerante, no outro passa a água de resfriamento, tá? E assim por diante. Aqui você tem alguns tipos de condensador, por exemplo, resfriado a ar, tipicamente de unidades condensadoras, né, pequenas, você tem então aqui o refrigerante passa por dentro do tubo e o ar passa por fora, né? Aqui você tem o tipo de condensador evaporativo, né? Então eu tenho um reservatório com água, onde eu bombeio, ele é aspergido em cima dos tubos do condensador, e você tem um ventilador que aspira isso aqui. Então reduz a diferença de temperatura eh, que eu tenho entre o ambiente, o ar e o meu condensador. Aqui você tem resfriadores de água, né, tipo condensador, tipo casco-tubo, aqui puxando de água direto, mas normalmente o que você tem é um sistema que você tem uma torre de resfriamento, né, que produz água, resfria a água e ela é bombeada para o meu sistema de condensação e depois retorna para a torre, tá? Bom, e os evaporadores? A finalidade dele é receber o fluido a baixa pressão depois de passar pela válvula e retirar calor do ambiente onde eu quero manter a baixa temperatura através do processo de evaporação, né? Bom, eles são classificados de acordo com o tipo de escoamento que eu tenho neles e também para o fluido que é utilizado de resfriamento, né? Então você tem evaporadores secos ou de expansão direta ou evaporadores inundados. Os secos são aqueles que a gente já viu ali, né? Quer dizer, basicamente são onde o fluido normalmente está por dentro do tubo. Eles são a válvula de expansão ou é tubo capilar ou é válvula termostática. E aí o refrigerante entra pelo tubo, né, já com um título, porque ao passar pela válvula ele já tem uma certa evaporação, e depois ao final do escoamento você tem já vapor saturado e eventualmente no final do evaporador ele tem vapor superaquecido, né? A principal desvantagem é que parte da área de troca do evaporador eu não tenho mais fluido evaporando, onde eu tenho o coeficiente convectivo muito grande, o H, né, de evaporação ou de condensação é muito grande. Quando eu tenho
vapor, então o coeficiente cai bastante, então você precisa de uma área maior do que se fosse evaporadores inundados, né? Aqui é tipicamente o jeito de um evaporador de expansão direta, né? Seco. E aqui eu tenho distribuidor para que eu não tivesse uma perda de carga muito grande. Se eu só entrasse por um fluido e tivesse todo esse caminho, eu teria uma perda de carga muito grande, né? Nesse caso aqui eu tenho, né, um único caminho, né? E aí então eu tenho uma maior perda de carga, né? Bom, os evaporadores inundados, nesse caso aqui, ele vai ser a válvula que é utilizada nos inundados, é uma válvula de boia e que vai manter o nível constante, né? Então, se a gente olhar aqui, esse aqui, ainda que o fluido esteja dentro de um tubo, né? O refrigerante está dentro do tubo e ele está resfriando, né, ar, por exemplo, né, direto, por exemplo, mas o evaporador está inundado. Então, aqui, à medida que evapora, eu tenho esse nível de líquido baixa e eu tenho a entrada de mais líquido aqui. Aí, por gravidade, ele vem, à medida que evapora, o vapor sobe, né? Então ele gera um fluxo de convecção natural por aqui. Os evaporadores que são de convecção forçada, eles vão ter coeficientes convectivos ainda maiores do que os de convecção natural, porque eu tenho uma bomba. Normalmente eu teria 2 ou 3 evaporadores em paralelo, e aí eu tenho então uma bomba que aumenta a circulação disso aqui. Dependendo do fluido refrigerante do tipo de evaporador que eu tenho, essa bomba, né, vai ter uma taxa de circulação entre 2 até 7. O que é isso? É a vazão que a bomba está colocando dividido pela vazão evaporada. Então eu forço muito o líquido e mantenho sempre ele circulando lá para aumentar o coeficiente convectivo, né? É, Bom, dentre os inundados, a gente viu aqueles que tinha o fluido dentro do tubo, mas são bastante comuns também, onde eu tenho o líquido, nesse caso é água, né, que está dentro do tubo e do casco e tubo aqui, né, e no casco está o refrigerante sendo evaporado, que é típico dos chillers que a gente viu, por exemplo, né, quando a gente foi fazer a visita, tanto condensadores como evaporadores eram tipo casco-tubo com água fria passando por dentro, no caso do evaporador, e água de resfriamento. Não, no outro caso o condensador não era desse tipo, era só o evaporador, né? Tá certo. Bom, a gente tem também por tipo de fluido que resfria, né? Evaporador para ar ou para líquido. No caso de evaporador para ar, o fluido que é utilizado para resfriar, por exemplo, a câmara frigorífica ou uma geladeira, enfim, é o ar. Então, você tem um evaporador normalmente seco, de expansão direta, que vai trocar calor com o ar e o ar é que vai circular dentro do ambiente climatizado, né? E pode ser por circulação natural ou forçada, tá? Então, no caso de circulação natural, você pode ser tubo liso ou aletado. Normalmente você usa tubo aletado para, né, reduzir um pouco a área de troca, mas o de convecção natural, o coeficiente convectivo é menor do que o de convecção forçada. Então, seguramente eu tenho uma área maior e vou ter baixas velocidades também, né, do ar circulando no ambiente. Pode ter problemas se eu tiver obstrução, enfim, ele está um pouco caindo em desuso, porque os coeficientes são mais baixos, né, grande área de troca, enfim. Os de convecção forçada são os mais utilizados atualmente e vão ter então acoplados é uma unidade que vai ter a válvula de expansão termostática ou tubo capilar, normalmente termostática, eh, o evaporador, né, onde o evaporador seco, onde o fluido vai estar dentro dos tubos e um ventilador que vai forçar, que vai succionar ou empurrar o ar através desses dutos, né? Então ele pode ser forçado, puxado, né? O ar pode ser, então o ventilador succiona o ar da câmara, passando primeiro pela serpentina e depois ele é jogado de volta à câmara, ou ao contrário, né? Ele pode empurrar o ar. Então ele succiona o ar da câmara e joga ele para a serpentina e depois da serpentina é que ele vai volta para a câmara, né? Nesse segundo caso, o calor que é dissipado pelo motor do ventilador já é retirado na serpentina diretamente, antes de ir para a câmara. No outro caso, ele demora, o ar vai primeiro para a câmara para depois retirar esse calor.
Esse aqui tem um exemplo de um evaporador que está soprando o ar. Então ele puxou o ar da câmara, né, e joga aqui, e aí ele, já ao passar por aqui ele já retira o calor do ventilador, e aí a serpentina retira o calor tanto da câmara como do ventilador, né? Uns artifícios utilizados aqui para aumentar o coeficiente de transferência de calor e também reduzir um pouco a área de evaporador é você aspergir água, né, na superfície externa dos tubos, né, do evaporador, para que aumentar o coeficiente de troca de calor e também aumenta a umidade relativa, mas isso só é possível em ambientes onde eu tenha temperatura acima de zero, né? Nesse caso, mesmo que a temperatura do ambiente seja acima de zero, às vezes você pode ter formação de gelo, onde na região onde a pressão está um pouquinho abaixo do que deveria. Então isso também eliminaria, né? Bom, com relação a quais são os parâmetros que são usados operacionais para escolher evaporador, né? A temperatura do refrigerante, né? Quanto menor o ΔT entre a temperatura do refrigerante e da câmara, maior a área, né? Também tem a ver com a é, umidade relativa, né? Então, quanto menor o ΔT entre a temperatura de evaporação e a temperatura da câmara, a umidade relativa dentro da câmara vai ser mais alto. E vice-versa, né? E aqui também com a área de troca, né? Se eu reduzo o ΔT, eu tenho que ter uma área de troca maior para o mesmo H, né? Bom, número de evaporadores também, eu posso escolher 2 ou 3 evaporadores, e a velocidade do ar. Então, são os parâmetros: temperatura de evaporação, número de evaporadores e velocidade do ar, que não deve ser superior a 0,5 metros por segundo, porque senão você pode causar desidratação nos produtos, dependendo do tipo de produto que você tem, né? Bom, os evaporadores para resfriamento de líquido que a gente tem, que são, né, tipo os chillers, né? Então são vários tipos, né? Carcaça e tubo, carcaça e serpentina, cascata e evaporadores de placa também. Então aqui são shell and tube, né? Carcaça e tubo, tipicamente parecido com aquele do chiller que a gente viu, que é esse tipo aqui. Então o líquido, a água gelada entra, passa por dentro dos tubos e o fluido refrigerante evapora por fora dos tubos dentro da carcaça. Aqui é um shell and tube, isso aqui é bem típico de sistemas para aqueles bebedouros de água gelada, né? Então a água fica aqui dentro desse negócio e o refrigerante está evaporando entre essa carcaça e o coil aqui, né? A serpentina. Esse é um tipo Baldelô, já está um pouco caindo em desuso, mas você tem o refrigerante por dentro dos tubos, né? E você tem, por exemplo, para resfriar leite, então o leite é aspergido por aqui e vai caindo até cair numa bandeja aqui embaixo, né? Que precisaria ter num ambiente bem controlado para não ter poeira ou sujeira, tá? Aqui são os evaporadores de placa, né? Também, né? Onde eu tenho numa placa passo refrigerante, no outro o líquido, no outro refrigerante, líquido e assim por diante, né? Tipo sanduíche, né? Bom, os perdas de carga nos evaporadores, onde o fluido refrigerante passa por dentro dos tubos e eu tenho longo escoamento, eu posso ter perda de carga. Isso causa uma menor pressão na saída do evaporador e, portanto, uma maior potência de compressão, né? Não é interessante. Outro aspecto que eu tenho que ver, analisar é congelamento, né? Se eu tiver a temperatura do evaporador abaixo de zero, eu posso, e eu estou usando o ar como fluido refrigerante, né, para meio de refrigeração do meio ambiente, eu posso formar gelo, que é o que ocorre nas geladeiras domésticas lá. Isso tem dois problemas, né? Um é que o gelo é isolante, então você vai reduzindo a capacidade do coeficiente de transferência de calor, e o outro é que ele pode bloquear o escoamento do ar, seja em convecção natural ou forçada, né? Então, os dois vão reduzir o COP do meu sistema, né? Aumentar a potência de compressão e reduzir o efeito de refrigeração, né? Os métodos mais simples para digelar é você inverter, né? Então você joga gás quente dentro do evaporador, que ele se transforma em condensador durante alguns segundos e aí ele vai derreter o gelo. Pode ser por água, um jato de água, né, que também está caindo um pouco em desuso. O degelo por resistência elétrica é o mais utilizado recentemente, né, inclusive em geladeiras hoje em dia, que você tem lá um ciclo que depois de determinada quantidade de horas ele liga uma resistência elétrica e descongela o sistema e a água é captada por um sistema específico para sair fora do meu sistema, né?
E o degelo por ar, também bem pouco utilizado recentemente. Bom, basicamente era isso que eu queria apresentar. Essas são as referências bibliográficas. Espero que agora vocês possam concluir o projeto de vocês.